Cristo e sua Mãe Maria Santíssima sempre sejam louvados. Hoje o Senhor quer te ensinar a blindar a sua casa contra o mal, fechar as brechas e proteger a sua casa, a sua família, você mesmo, sua alma, seu corpo, todo o seu ser de todo tipo de mal, principalmente do inimigo, claro. Nós temos os 3 inimigos, que são a nossa carne, que são as seduções do mundo e que é também o terceiro, o inimigo de Deus. Como estar blindado e fechado para que o inimigo não encontre brecha para nos destruir? Hoje eu quero ensinar para você 3 tipos de brechas que normalmente existem na nossa vida, na nossa família e que devem ser tiradas. E a terceira brecha é a principal. É uma brecha que tem, infelizmente, entrado em muitas vidas e por isso o inimigo tem tido acesso a destruir vidas, destruir famílias. Hoje o Senhor quer te dar essa instrução, essa formação. Eu começo com a passagem de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm águas. Imagina, que imagem forte. Você teria uma fonte da onde brota uma água pura, uma água viva. Água viva, no dizer dos antigos, era aquela água que vinha diretamente da fonte, aquela água que era água corrente, que era uma água limpa, pura. E imagina você trocar a fonte de água viva por uma cisterna que você cavou para guardar água. E ainda por cima essa cisterna está rachada, não consegue reter água. Quem já viu como é uma cisterna que está com defeito, viu que no início parece que ela retém água, que ela está cheia, mas passa aquela tarde, passa aquela noite, quando você vai ver, já não existe mais água. É aquela imagem tradicional. Quando nós vamos falar de brechas no mundo espiritual, nós usamos essa imagem da cisterna rachada. Imagina que você vai pegar água. Quantas vezes lá na minha casa faltava água na rua toda e somente em algumas casas que tinha poço que a gente podia pegar água. E a gente ia lá com os baldes e enchia os baldes de água. Imagina que você traz o balde com tanto trabalho, caminha, quando você chega não tem mais água nenhuma, porque existe um pequenino furo no balde. Talvez você carregou o balde até a sua casa, estava cheinho, mas o furinho era tão pequenininho que demorou para esvaziar. Aí você deixou aquele balde cheio d'água ali, estacionado ali na sua casa, mas quando você vai precisar da água não tem mais. Por quê? Por menor que possa parecer um furo, uma rachadura, com o tempo toda a água vai-se embora. Muitas vezes a rachadura é imperceptível, o furo é imperceptível. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Devemos tomar muito cuidado para não abandonar o Senhor, que é a fonte de água viva, para procurar os nossos desejos, que são cisternas rachadas. Muitas vezes é muito sutil. A gente sabe que o certo é fazer a vontade de Deus nisso, naquilo. Mas a minha vontade é ir pelo mais cômodo. Parece muito sutil, parece uma besteirinha, mas pode se tornar a brecha que vai destruir. A primeira brecha que eu queria falar para vocês, eu disse que ia falar 3 tipos de brechas que são perigosas e podem deixar você vulnerável à ação do inimigo. Primeiro tipo de brecha, claro, você deve imaginar, a grande brecha para o mal agir é o pecado. Quando Adão e Eva pecaram, deram autorização para Satanás ter um poder sobre a vida deles. Claro que a misericórdia de Deus fez uma promessa de salvação, deu nova chance, perdoou, mas as consequências vêm até hoje. Somente no céu vão acabar as consequências do pecado. Então, eu quero contar para você um testemunho bíblico que vai te fazer entender
biblicamente, de uma maneira muito forte, como é necessário fechar essas brechas. Anota no seu diário espiritual, no livro de Josué, capítulo 7. Na verdade, já a partir do capítulo 6. Você lembra que muitas vezes nós fazemos o cerco de Jericó, não é? Pelo menos 2 vezes no ano, aqui no Instituto Hesed, nós fazemos com toda essa multidão do grande exército de São Miguel a oração do cerco de Jericó. E o cerco de Jericó é o capítulo 6 de Josué, 5 e 6. Mas muitas vezes nós não nos atentamos para o que acontece logo em seguida do cerco de Jericó. Quando eles fazem o cerco de Jericó, eles conseguem a vitória sobre os inimigos. As muralhas de Jericó caem por terra. Eles conseguem tomar conta de toda aquela cidade de pagãos, cidade que era cheia de pecados, de maldades. E Deus prometeu dar aquela cidade para eles, para que acabasse tanta perversidade, tanto sangue inocente de crianças que eram sacrificadas em rituais àqueles deuses de Canaã. E Deus dá a vitória a eles. Mas se você continuar lendo a história do cerco de Jericó, logo depois de dar a vitória a eles, Deus deu um aviso a eles. Presta atenção. Olha como devemos estar atentos aos avisos de Deus. O Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo que nela se encontra. Quer dizer, interdito, em outra tradução, se diz anátema. Quer dizer, tudo aquilo não pode ser tocado. Não pode ser tocado por ninguém. Deus vai dizer no capítulo 6, versículo 18, guardai-vos de tocar aquilo que é votado ao interdito. Se tomardes algo que foi anatematizado quer dizer que foi, de certo modo, pode-se dizer que foi amaldiçoado, né? Nós, normalmente, São Paulo vai dizer, se alguém quer pregar um outro evangelho, seja anátema, quer dizer, separado de Cristo, afastado de Cristo, excomungado. Então, essas coisas foram separadas, não podem ser tocadas, e você vai entender um pouco o porquê. Guardai-vos de tocar. Se tomardes algo que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Quer dizer, se você pegar, vocês venceram a cidade de Jericó, mas tudo aquilo ali não pode ser tocado, vai ser tudo queimado. Se vocês tocarem alguma coisa e pegarem para vocês, vocês vão trazer uma maldição sobre todo o acampamento de Israel. Ouve só, gente. O que seria uma catástrofe. E logo em seguida vai dizer, no capítulo 7 agora, que um homem chamado Acã desobedeceu essa ordem do Senhor. Reteve para si algumas coisas que eram condenadas, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Olha só, uma pessoa daquelas milhares de pessoas cometeu o interdito, desobedeceu a ordem do Senhor, pegou aquilo que era proibido pegar, e por causa dessa desobediência, todo o acampamento sofreu as consequências. Eles, normalmente o povo de Israel, quando estava entrando na terra prometida, enfrentou grandes exércitos, muito mais fortes do que eles, e venceram, porque a bênção do Senhor estava com eles. Então, a Bíblia fala de Og, rei de Bazã, o outro eu esqueci, né? Senhoras lembram? Og, rei de Bazã, a gente até reza no Salmo, né? Pronto, grandes inimigos foram vencidos. Mas agora Josué está vendo um inimigo muito fraco. Os inimigos que são muito fracos, poucas pessoas. Então, ele nem deu muita atenção. Ele diz, nós venceremos com facilidade. Né? Ele só mandou poucos do exército para vencerem, porque eram alguém muito fraco. Porém, esses inimigos mais fracos venceram Israel. Venceram Israel. E, caindo mortos alguns dos homens, o povo ficou assustado, fugiram.
O povo ficou consternado com isso e perdeu toda a coragem. Gente, o povo de Israel estava com a bênção de Deus, todos estavam temendo. Jericó, que era a cidade mais forte, muralhada, estava tremendo, dizendo: eles estão com o Senhor combate por eles. Eles venceram os mais fortes. Depois de vencer Jericó, ninguém era páreo para Israel, mas eles perderam, feio, de um exército muito mais fraco do que eles, porque eles não estavam com a bênção de Deus. Ouve o restante? Então Josué rasgou suas vestes, prostrou-se com face por terra até o cair da tarde, até a tarde, diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciãos de Israel cobriram-se com pó as suas cabeças e rezou: Ah, Senhor! Ah, Senhor, clamou Josué, por que fizeste este povo passar ao Jordão para nos entregardes nas mãos dos amorreus que nos destruirão? Josué estava assustado. O que aconteceu? O Senhor sempre nos protegeu. O Senhor que mandou nós entrarmos aqui, porque o Senhor não está nos protegendo. Não é assim às vezes que você pensa? O Senhor mandou eu entrar na igreja, o Senhor mandou eu ter fé, o Senhor mandou eu viver os mandamentos, mandou eu ser cristão. E agora, por que está acontecendo isso? Josué não entendeu. Não entendeu. Deus dava toda a vitória a eles, mas de repente aconteceu essa derrota assustadora. Que direi eu, Senhor? Vendo Israel voltar as costas, fugindo dos seus inimigos, os cananeus e todos os habitantes da terra vão saber e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que fareis vós do vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-te. Normalmente, e quando diz que o Senhor diz, a maioria das vezes Deus fala com os seus escolhidos através de um anjo. E sempre o anjo dá essa ordem, é incrível. Quando a gente está prostrado, quando a gente está se rendendo, quando a gente está querendo desistir, Deus, através de um anjo mesmo, ou uma pessoa que possa ser um anjo na sua vida, diz: levanta-te, toma coragem, não desanima, não fica aí prostrado, desanimado, levanta-te, é uma ordem do Senhor. E o Senhor fala isso para Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado com a face por terra? E Deus deu a resposta do porquê aquilo aconteceu. Israel pecou a ponto de violar a aliança que eu lhe tinha prescrito, e ao ponto de tomar as coisas votadas ao interdito, roubá-las, ocultá-las, escondê-las entre as bagagens. Eis porque, Deus diz o motivo da grande derrota. Eis porque os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas tiveram que fugir, pois caíram debaixo do interdito. Se não te tirardes o interdito do meio de vós, olha, Deus falou com os israelitas, está falando com você agora. Se você não tirar essa coisa que está errada da sua vida, se você não tirar da sua casa esse interdito, quer dizer, esse sinal de maldição, essa coisa que desagrada a Deus, esse vício, esse pecado, esse costume, se você não tirar esse interdito, eu não estarei mais convosco de agora em diante. Vai santificar o povo. E Josué obedeceu, mandou o povo se purificar, porque eles iriam em oração pedir a Deus que revelasse o que estava escondido. Muitas vezes na oração nós pedimos para Deus desterrar o que está escondido, desterrar, e temos o costume de pedir a intercessão dos 3 desterrados, Jesus, Maria e José, que foram tirados da sua terra, expulsos para o Egito, possam desterrar, quer dizer, aquilo que está encoberto, escondido, possa vir para fora, possam tirar aquilo que está escondido no meio da nossa família. Eu me lembro do testemunho de uma mãe que no tempo do Halloween rezava, e porque ela rezava com o exército de São Miguel, Deus revelou que alguma coisa estava errada com a sua filha. E a filha disfarçava que estava tudo bem, mas ela sonhou com a sua filha.
O Espírito Santo começou a falar ao coração dela, o anjo da guarda começou a falar, e mesmo a filha negando, ela percebeu que tinha algo estranho. Deus avisou em sonhos, e ela insistindo, a filha revelou que os amigos, entre aspas, dela, queriam que ela participasse de um ritual satânico em Halloween. Se ela não fizesse isso, não entrasse para aquela seita satânica, eles iriam revelar fotos íntimas que eles fizeram ela tirar num momento de brincadeira, descontração, iriam colocar a público. Essa menina não queria entrar na seita, mas estava desesperada, tinha decidido tirar sua própria vida. Então, essa mãe, quando rezava Salve Rainha, pedia que Nossa Senhora desterrasse. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. O desterro é essa terra que nós vivemos, fora da nossa pátria, que é o céu. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Mostrai o que está escondido na vida da minha filha. Desterrai o que está escondido. E Deus mostrou. A filha em lágrimas, disse a mãe, desesperada: minha filha, por que você não confiou na sua mãe? Eu iria te entender, eu iria te perdoar, eu iria te ajudar. E a filha em soluços, né? Graças a Deus aliviou, contou para a mãe tudo aquilo. Na sua casa pode ter coisa escondida. Na sua casa os seus filhos podem estar fazendo coisas que está sendo aquela pequena brecha. Olha só, gente, uma pequena brecha que vai se tornar uma ruína. Quando você vê a história dessas barragens que estouraram, elas começaram com pequenas fissuras, mas vão se tornando gigantescas e grandes acidentes acontecem. Você que reza com o exército de São Miguel, especialmente nessa novena de São Bento, o Senhor vai fazer desterrar o que está escondido. O Senhor vai fazer aparecer o que está oculto. Assim, Josué, obedecendo a Deus, rezou, pedindo a Deus que revelasse o que estava escondido. E assim aconteceu. O interdito está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos enquanto não tiveres tirado esse interdito que está no meio de vós. Então, no dia seguinte, pela manhã, Josué mandou chamar todo o povo. E foi rezando e pedindo ao Senhor que mostrasse. E o Senhor foi mostrando qual era a tribo, qual era o grupo, qual era a família, qual era a pessoa que tinha cometido o crime. Josué disse, quando foi revelado que foi Acã, filho de Carmi, Josué disse-lhe: meu filho, dá glória e homenagem ao Senhor, Deus de Israel. Confessa-me o que fizeste, sem nada ocultar. Acã respondeu a Josué: sim, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que eu fiz. Eu vi no meio dos despojos da guerra um belo manto de Senaar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, e cobiçando, tomei-os para mim. Olha, ele foi levado pela cobiça. Ele foi inflamado de um desejo de possuir aquilo, brilhou aos olhos dele, mesmo Deus tendo ordenado antecipadamente que se tocassem naquilo, o povo todo seria prejudicado. A palavra que Deus usou seria uma catástrofe, mesmo ouvindo essa palavra de Deus, que se alguém tocasse ali, traria uma catástrofe para o povo de Deus. Ele, tomado pela cobiça, foi e não renunciou, não fez violência, não rezou para vencer a tentação, e foi tomado por essa cobiça, pelo ouro, pela prata, e presta bem atenção, por um manto de Senaar. Eu não sei se você sabe, mas Senaar é praticamente sinônimo de Babilônia. Senaar é aquela região da Babilônia. E Babilônia na Bíblia significa, lá no Apocalipse, chama Roma pagã, a grande Babilônia, quando Nero perseguiu os cristãos. Porque Babilônia é um nome que significa a grande prostituta, significa um lugar de magia, um lugar de adoração aos astros, um lugar de adoração aos falsos deuses, um lugar onde os maus espíritos habitam. E esse homem não somente cobiçou a riqueza, o ouro e a prata, mas ele cobiçou esse belo manto de Senaar.
esse manto que poderia, aos olhos de alguns deles, ter poderes mágicos. Quer dizer, ele desejou o oculto, ele desejou o ocultismo. Infelizmente, isso é um assunto à parte, mas quando os judeus foram dispersos pela Babilônia, no ano de 1587, no ano de 587 a.C., ficaram algum tempo, um bom tempo, 70 anos morando lá. E muitos que vieram depois trouxeram uma contaminação de gnosticismo, de astrologia, e contaminaram uma ala do judaísmo, que até hoje tem uma certa influência na Cabala, ou Cabalá, e em algumas outras coisas. Então, nesse tempo, já de Josué, ele cobiçou esse manto sagrado, esse manto místico, esse manto que talvez tivesse poderes. Não diz a Bíblia, mas quando fala que é de Senaar, já se dá a entender que era algo que tinha relação com os costumes e as crenças deles. Até porque o povo de Jericó era um povo pagão, adoradores de falsos deuses, e acreditavam nessas coisas que eram contaminadas por demônios. Por isso Deus disse que tinha que destruir tudo. Mas esse homem cobiçou. E somente depois que esse homem foi castigado, e tudo aquilo que ele pegou foi queimado, como disse Josué, porque nos confundistes, o Senhor te confunda hoje. E assim foi tirado o interdito no meio do povo. Quando tirou o interdito do meio do povo, aplacou-se o furor do Senhor. E por isso, todo o mal caiu por terra. Eles enfrentaram logo em seguida uma cidade gigantesca chamada Rai e venceram com facilidade, porque a bênção do Senhor estava com eles. Duas lições dessa passagem bíblica. A primeira lição, o primeiro tipo de interdito que deve ser tirado da nossa vida, você que reza com o exército de São Miguel, muitas vezes e muitas vezes já ouviu que o pior de todos os seus inimigos é o pecado. Então você viu aqui a desobediência desse homem chamado Acã, desobediência clara a uma ordem de Deus. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Todos nós somos inclinados à desobediência, inclinados à autossuficiência, à independência de Deus, por causa do orgulho que contaminou a nossa alma. Todos nós estamos inclinados, a nossa essência é linda, é imagem e semelhança de Deus, mas todos nós, me desculpe dizer, assuma a verdade, estamos defeituosos profundamente. Somos grandes miseráveis. Precisamos reconhecer o nosso lugar. O nosso lugar, por essência e pela eternidade, é no colo de Deus, nos braços de Deus, no coração de Deus. Mas o lugar que nós merecemos na situação atual é prostrado no chão. Somos pequenos vermes, não somos dignos, porque o pecado é a coisa mais terrível e nojenta que existe, e nós pecamos todos os dias, ofendemos a Deus, desobedecemos a Deus. Claro que o Senhor, na sua misericórdia, sabe que nós já nascemos com essa inclinação terrível para o egoísmo, para o orgulho, para a preguiça, para a malícia, para a mentira, para tantas coisas ruins, mas Deus sabe que essa não é a nossa essência, essa não é a sua essência, mas é preciso ter humildade, porque só se salvam os humildes, de reconhecer que nós estamos muito podres, muito feridos pelo pecado. Precisamos ter essa humildade. Então, quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós precisamos odiá-los e afastar-nos deles. Romper com o pecado. Então, a primeira grande brecha é o pecado. Reconhecer que nós somos pecadores. Você precisa se confessar com frequência. É o gesto do humilde. Uma vez o padre Gobi, que recebia as mensagens de Nossa Senhora, ele veio aqui em Fortaleza e ele disse assim: um dos sinais dos verdadeiros devotos da Virgem Maria é que eles se confessam com frequência. Se confessam com frequência. Numa das mensagens através do padre Gobi,
Nossa Senhora pede, como em Medjugorje, que nós nos confessemos no mínimo uma vez por mês. É necessário. Nós caminhamos na lama todos os dias, nesse mundo sujo. É muita malícia, gente. É muita imoralidade. É muita coisa ruim que entra nos nossos olhos. Muitas pessoas com malícia no coração que se aproximam de nós. É muita coisa nas TVs, nas telas de celulares. A confissão não só apaga os pecados, mas te fortalece na graça. Então, o principal e o pior de todos os interditos é o pecado. Deixa o pecado. Não tem desculpa. É possível deixar o pecado, principalmente o pecado mortal. Se você morre em pecado mortal, a sua alma está em risco de se perder eternamente. Primeiro interdito que tem que ser deixado, que atrai a maldição de Deus, é o pecado. Mas nós temos aqui o segundo interdito, que além do pecado, este homem, claro que isso não está detalhado na Bíblia, mas pode-se deduzir, quando ele olhou aquele manto de Senaar, até mais do que o ouro e a prata, ele desejou coisas ocultas, poderes ocultos. Desejou, como muitas vezes, pessoas que se dizem católicas, querem saber do futuro, querem se proteger contra a maldição de outros, procurando o oculto e não pedindo ajuda a Deus. Querem receber coisas rápidas, ganhar dinheiro rápido, procurando coisas ocultas. E aqui existe a contaminação espiritual. E o interdito pode estar na nossa casa por contaminações espirituais. E aí entram objetos contaminados, alimentos contaminados, livros de falsas doutrinas, quadros contaminados, brinquedos, superstições, músicas. Olha, às vezes você segue pessoas nas redes sociais que não são condizentes com a sua fé e nem com os ensinamentos do Senhor. Me desculpe dizer, e na maior cara dura, você segue essas pessoas nas redes sociais. Pessoas imorais, pessoas baixas, pessoas que são sinal, não só porque uma musiquinha te agrada, só porque você sente uma satisfação com algum clipe. Cuidado, se afasta, rompe com esse tipo de músicas. Quando você conhece a pessoa que faz as músicas, que é uma pessoa completamente desligada do Senhor, ou pessoas que são para você desconfiar. Por exemplo, há pouco tempo eu vi uma artista que eu nem conhecia, mas que veio aqui no Rio de Janeiro, e os shows dela, as pessoas, muitas coisas estranhas acontecem. Fica atento, filho. Fica atenta, filha. Cuidado, mortes, pessoas que tiram sua própria vida. Cuidado, observa os sinais. Coisas contaminadas, pessoas, artistas contaminados, jogos de entretenimento em geral, mas tantos jogos que têm contaminado os jovens e viciado de uma maneira terrível. Isso pode ser um interdito. Quando eu falo interdito, é interdito mesmo. É um sinal da presença do inimigo no meio da sua casa. Cuidado. Cuidado. Palavras podem ser interditos. A palavra tem grande poder. Palavras negativas que você diz podem estar sendo brechas para que o inimigo possa te destruir. E você precisa blindar as suas palavras. Dizer palavras na simplicidade. Não é para ter medo, mas cuidado com as palavras negativas. Palavras de maldição, de automaldição. Palavras para você e para os outros. As maneiras de se comportar, de vestir, de falar, de andar, não é? De se comportar, enfim, até mesmo parentes seus, que às vezes querem o seu bem, mas invocam espíritos sobre você. Acreditam em outras religiões, em falsos deuses, e pedem que esses espíritos venham te ajudar, entre aspas. Você deve romper com tudo isso. Então eu já falei de 2 tipos de brechas principais. Eu falei do pecado, que se resolve com a confissão. E eu falei das contaminações espirituais, que se resolvem com a renúncia. Rezando à noite com o exército de São Miguel no terço do combate, você frequentemente
faz momentos muito fortes de renúncias e de quebras de maldição. Por isso, muitas contaminações espirituais são canceladas simplesmente rezando com um exército em ordem de batalha no terço do combate. Porque muitas vezes nós fazemos, foi de propósito que Deus quis que à noite, de segunda a sexta-feira, todas as noites, existisse um momento forte de combate espiritual, de renúncia, de quebra de maldições, porque nós sabemos e o Senhor sabe que é uma multidão de pessoas que têm se contaminado. Deus sabe que nós estamos numa batalha tremenda, é uma multidão de demônios que têm sido liberados, por isso estamos em guerra, em batalha espiritual. Mas eu prometi para você que além da brecha do pecado, além da brecha das contaminações espirituais, eu falei que ia falar um terceiro tipo de brecha, que era a mais importante de todas. Pois bem, eu digo para você, essas duas brechas são terríveis. O pecado, precisamos confessar. As contaminações de buscar o oculto, seja você ou alguém da sua casa. Na Bíblia vai dizer que de milhares de pessoas, só um desobedeceu e pegou o que não era permitido, escondeu. Só um, chamado Acã. Mas todo o povo foi prejudicado. Pessoas morreram na guerra só por causa de um que fez essa besteira. Talvez um na sua casa esteja envolvido com coisas erradas. Aí que está você que usa a medalha de São Bento, coloca os seus filhos para usarem, usam os sacramentais da medalha milagrosa, o escapulário, reza. O Senhor revela o que está escondido, mesmo que não seja na sua vida, mas seja alguém da sua casa. Deus faz aparecer o que está oculto. Mas o terceiro tipo de brecha é o que mais fere o coração do Senhor. E o terceiro tipo de brecha é a falta de fé. A falta de entrega, de confiança na misericórdia de Deus. Porque isso é pior do que o pecado. Quando uma pessoa cai no pecado, ela tem um remédio para o pecado, que se chama arrependimento. Que através da graça de Deus, pela fé, gratuitamente, pela fé, os pecados são apagados. Mas Jesus vai dizer para Santa Faustina que mais do que o pecado, o que ofende ao coração dele é quando você não tem fé no amor e na misericórdia dele por você. Quando você não confia, quando uma pessoa não tem fé viva em Jesus, essa pessoa procura superstições, essa pessoa procura falsos deuses, essa pessoa se afasta do Senhor. Quando você não tem uma confiança plena na misericórdia do Senhor, você acaba dando brecha para o inimigo. Uma pessoa que não tem uma fé firme, uma fé forte, ela é vulnerável às ciladas, aos enganos, às mentiras do inimigo. Seja lá qual for o pecado que você tenha caído, o Senhor te ama e te perdoa. Seja lá qual for o teu erro, se você tiver fé na misericórdia do Senhor, Ele que mandou perdoar 70 vezes 7, vai te perdoar muito mais do que isso. Por isso, pior do que o pecado é você não acreditar no perdão do Senhor para os seus pecados. Pior do que uma contaminação espiritual terrível, quando vai atrás de outros deuses, é você não retornar ao Senhor para poder renunciar a esses falsos deuses através da confiança na misericórdia dele. Por isso, Deus quer que você deixe o pecado. Deus quer que você renuncie ao oculto. Mas acima de tudo, se você quer estar blindado, blindada para o seu combate espiritual, blindar a sua família, o Senhor te convida a ter uma fé firme, inabalável como a rocha. Olha para o rosto de Jesus, olha para a imagem de Jesus misericordioso, melhor ainda, olha para Jesus que vai ser exposto no Santíssimo Sacramento no terço do combate agora. Olha para Jesus e, adorando ao Senhor, faça o seu ato de entrega, de fé, de abandono, de confiança, de que Ele pode mudar tudo aquilo que parece não ter solução na sua vida. Quando você tem essa confiança verdadeira no Senhor, você está se blindando contra toda brecha do pecado, do oculto. Você está se blindando, se protegendo, e o inimigo não tem forças sobre você. Que Deus te abençoe e te ajude
a vivenciar essa luta espiritual com sabedoria, fechando todas as brechas, principalmente fechando a brecha da falta de confiança na misericórdia do Senhor. Coloque nos comentários qual brecha você precisa fechar, ou se você tiver vergonha, se for algo que não for bom, colocar nos comentários. Faça a sua oração aqui e coloque: Senhor, Tu conheces as minhas brechas, fecha todas elas, mas acima de tudo, fecha a brecha da minha falta de confiança no Teu amor e na Tua misericórdia. Envie esse vídeo para muitas pessoas que precisam fechar as brechas e vencer a sua batalha espiritual com a graça do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E tudo